É sempre uma grande alegria acolher o Padre Carlinhos entre nós, da Arquidiocese de Aparecida, pároco da paróquia Santo Afonso. E hoje, para refletirmos um tema bastante importante. A alegria deve ser uma característica de todos nós que seguimos a Cristo. Ele mesmo disse que colocaria a alegria dele em nós e esta alegria o mundo não seria capaz de te tirar. Mas neste mundo tão marcado aí por dor, por sofrimento, a perseguição dos cristãos, tantas coisas que acontecem em nossa história, às vezes nós esquecemos de acolher a alegria do Cristo e corremos o risco de entrar em uma profunda tristeza, numa depressão e até mesmo perder o significado da vida. Então vamos conversar um pouquinho com o Padre Carlinhos, como a gente pode viver esta alegria e como o próprio Cristo disse, não deixar que o mundo roube esta alegria de dentro de nós. Bom dia, Padre Carlinhos, mais uma vez, bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco. Bom dia, Padre Camilo, povo de Deus. Que bom, né? Começar o ano falando de alegria. Com certeza. Padre, a alegria, muito mais do que aquele sentimento de euforia, né? Ela é um estado de espírito. Os cristãos deveriam ser identificados no mundo como as pessoas verdadeiramente alegres. Não aquela alegria momentânea de uma noite ou de umas férias ou de um final de semana na praia, mas essa alegria que permanece como estado de espírito. Como no mundo tão complicado hoje, de luta, de provação, o mundo de dor, o mundo de sofrimento, como encontrar esta alegria em nosso interior? Muito bem, a gente tem que se lembrar que a primeira exortação apostólica que o Papa Francisco fez fala sobre a alegria do Evangelho, né, em 2013. E ele fala que a nossa alegria tem que ser encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente coloca Jesus no centro da nossa vida, né, o que vai acontecer? Essa alegria que vem de Deus, que você bem falou, que não é euforia, porque euforia passa rápido, né? E aí você vai precisar buscar alguma coisa para poder sustentar essa euforia. Agora, a alegria em Cristo e em Jesus é serena, ela é boa, ela é calma, ela sustenta a nossa caminhada e não faz a gente perder a esperança. Por isso mesmo, vivendo um momento difícil, a pessoa pode ter essa alegria no coração, né? A tristeza não é este poder de tirar aquilo que Cristo quer ser em nós. Diante de uma situação difícil, por exemplo, a perda de um ente querido, a triste realidade do desemprego e tantas outras coisas que perturbam o coração humano, como diante de todo este cenário, perceber que existe uma alegria que é uma presença muito maior do que as dificuldades do tempo presente. Muito bem, São Paulo, carta aos Filipenses, ele sempre está falando da alegria no Senhor. Vamos entender rapidinho o contexto da carta de São Paulo aos Filipenses. Ele estava preso em Éfeso, né? Estava sendo perseguido, doente. Ele recebe então, lá da cadeia, ele recebe a visita de Timóteo e recebe também muita ajuda material do povo de Filipos. E ele fica sabendo de uns probleminhas lá da comunidade. Por isso ele vai exaltar a importância da alegria no Senhor, por quê? Porque Paulo tinha a firme esperança de que tudo estava dentro do plano de Deus. Então, quando a gente está passando por um problema, por uma situação difícil, a gente tem que se lembrar que está tudo dentro do plano de Deus. A gente não pode desesperar. Uma atitude que o cristão não pode ter é desespero. O desespero chega naquela ocasião que muitas vezes eu já estou sem Deus junto comigo. É claro que a gente chora, se emociona, fica indagando a Deus, mas nunca entrar na situação do desespero. Então Paulo estava muito tranquilo nessa época, mais ou menos anos 55, que ele escreveu lá para a comunidade de Filipos. Olha, estava preso, doente, sendo perseguido. Tem algum motivo para estar feliz? Mas ele estava feliz da vida, por quê? Porque ele sabia que tudo estava dentro do plano de Deus e ele procurava ser obediente à vontade de Deus naquele momento. Então, é importante na alegria não ficar buscando motivos para estar alegre, porque talvez nós possamos nunca encontrá-los, né? A gente almeja uma coisa, sonha outra coisa, deseja outra coisa, e se a gente pauta e deseja construir a alegria em cima daquilo que nós ansiamos, ou naquilo que o mundo nos vende como proposta de alegria, nós realmente não vamos encontrá-la. Alegria é muito mais como eu faço esse encontro pessoal do Cristo comigo. Daí mesmo na experiência do Tabor e na experiência do Calvário, essa alegria permanece. Exatamente. Outro ponto importante também, buscar nas coisas simples, né? Muitas vezes a gente espera a alegria do coração em coisas extraordinárias e acaba se esquecendo só pelo fato de hoje a gente estar aqui reunido, a gente está conversando com saúde, buscando ganhar o dia, matando um leão por dia, já é um motivo de alegria, já é um motivo de esperança para nós. Então é buscar alegria nas coisas simples. Se a gente busca nas coisas simples, as grandes vão vir por consequência.
Com certeza. Você mesmo há pouco disse, o cristão não pode se desesperar, né? Podemos dizer que a alegria, então, gera em nós também a esperança? Com certeza. Por que ela gera a esperança? Porque não deixa a gente desistir dos nossos sonhos, da nossa caminhada, né? Muitas vezes a gente tem a grande tendência de querer olhar a caminhada do outro, mas por que o do outro é fácil e o meu é difícil? Por que o caminho do outro é plano e o meu é cheio de morro? Com certeza Deus tem um plano para nós e muitas vezes, se agora está sendo difícil, é porque lá na frente a gente haverá de sofrer uma outra prova nessa vida e a gente vai estar bem formado já agora nessa caminhada. Então, olhar menos para a caminhada do outro, olhar para a nossa caminhada, confiar em Deus, como a gente reza sempre no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, podemos pedir. Isso aí, sem medo algum, podemos pedir ao Pai. Mas é importante que Jesus ensine a gente na oração do Pai Nosso, mas seja feita a vossa vontade. Então, se o Senhor quer que eu passe por esse caminho, por essa situação, é porque alguma coisa o Senhor quer me ensinar, quer me preparar para ali na frente, quando eu estiver diante do desafio, ou da perca, ou do fracasso, eu tenha força para poder superá-lo. Então, a alegria, ela não é essa euforia, mas essa serenidade, essa tranquilidade que está tudo no plano de Deus e que a minha pessoa cabe eu confiar. E compreender, né, Padre, que a alegria não é a ausência de uma tristeza. Não. A alegria é a certeza de uma presença. Este Cristo que está em nós, né? Ele diz aquela frase bonita, no mundo vocês terão muitas tribulações. Cristo não prometeu um caminho de um mar de rosas, onde tudo fosse fácil, onde tudo fosse humanamente prazeroso, onde tudo nos desse contentamento. Ele ofereceu a cruz, né? Quer caminhar comigo? Tem que ter a coragem diária de carregar a cruz. Mas aquele que carrega a cruz por amor a Jesus encontra uma alegria tão grande, né, que nenhuma dor do corpo é capaz de roubar aquela alegria que se torna algo presente numa identidade de sua alma. Né? Você justamente citou o Evangelho de João, né, quando ele fala que ele venceu o mundo. Né? No Evangelho de João, o mundo tem essa conotação de sistema injusto, de dificuldade, de problema. Quando Jesus fala que venceu o mundo, ele fala, olha, eu perseverei na vontade do Pai. Né? Eu sempre busquei fazer a vontade do Pai. Por mais dificuldades que eu passei, por mais a cruz que eu enfrentei, a gente vence. Então, o que a gente aprende de Jesus no Evangelho de João, nessa alegria de ser perseverante. Se há uma coisa que a gente está no coração, está caminhando bem, está dentro da vontade de Deus, e a gente vai percebendo ao longo da caminhada, olha, isso aqui está sendo coerente com a vontade de Deus, né? Não é que vai ter ausência de dificuldade. A gente vai conseguindo superar pouco a pouco. Então essa alegria dessa persistência das coisas de Deus é que vai fazer a gente vencer. E acho que tudo está também no que nós estamos focados, né? Eu mantenho o meu olhar unicamente naquilo que me machuca e me causa tristeza, ou eu consigo voltar o olhar para aquilo que me fortalece e me traz alegria? Manter o olhar no Cristo é isso, é acolher aquilo que Ele dá, né? Como dizemos, eu vos darei a minha alegria e o mundo não será capaz de arrancar esta alegria de dentro de vós. Eu conheço, com certeza o Senhor também conhece, pessoas que vivem experiências humanas muito difíceis, né? Realidades do sofrimento, da enfermidade, mas são pessoas alegres, Exato. São pessoas que sorriem não unicamente como um desenho nos lábios, mas essa alegria vem da alma e essa alegria nos toca, né? Essa alegria nos contagia. Então não podemos deixar que dores, problemas, dificuldades, tribulações, porque o próprio Cristo passa em sua humanidade por essas experiências, roube aquilo que Deus quer que tenhamos, é o próprio dom da sua presença em nós, a alegria. E é pela fé, pela oração, pela escuta da palavra do Senhor, que nós vamos redescobrindo esta alegria que está dentro de nós. Né? A gente que é padre, não só nós que somos padres, mas também todo mundo pode fazer essa experiência. Quando a gente vai visitar um doente, muitas vezes a pessoa fala assim, olha, padre, vai lá que o negócio tá feio, não sei o que lá. Só que você chega, o doente está numa paz, numa serenidade, que é a gente que sai curado. E a gente fica assim, poxa vida, o que eu vou falar, o que eu vou dizer? Ela está passando naquele momento, fazendo daquele momento de sofrimento, um momento de crescimento. Então, quando muitas vezes você vai conversar com um doente, ela não está negativa. Pelo contrário, ela consegue tirar força da doença, daquele momento dela, para poder inspirar a gente, quem vai visitá-la, um momento de alegria, um momento de serenidade. Então, muitas vezes a gente já teve a oportunidade de passar por essa experiência, né? Você vai naquela expectativa, nossa, como é que a pessoa está? Ela está lá numa situação difícil, mas ela está com o coração tranquilo. Isso motivado porque ela colocou Jesus como centro, né? Então ela consegue dar um significado novo para o sofrimento, né?
Diante do sofrimento, a gente tem duas alternativas. Ou a gente senta em cima e fica choramingando o tempo passando, ou a gente aproveita para poder, para a gente crescer e para aquele que está ao redor da gente também fazer meditar. Muitas vezes me perguntam, por que às vezes tem um doente que passa um tempo prolongado de sofrimento dentro da casa da gente? Olha, é porque através dela alguma coisa tem para nos ensinar e ela mesmo está aprendendo alguma coisa naquele momento. Então não é à toa que a pessoa está ali. E quando a alegria é, acima de tudo, este encontro com Cristo na minha história e na minha vida, então eu percebo que a dor do tempo presente não durará para sempre, porque no Cristo nós seremos vencedores. Venceremos a dor, venceremos a tribulação e venceremos a cruz. Por isso as pessoas que têm esta profunda convicção jamais permitem que a dor roube a alegria desta presença constante. E o próprio Senhor nos diz, né, São Paulo na carta aos Filipenses vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Não alegrai-vos no querer ter dinheiro, no querer ter um carro novo, no querer fazer uma viagem extraordinária. Essas coisas são alegrias, mas duram tão pouco, às vezes nem mesmo a lembrança da foto que a gente tirou. A verdadeira alegria que permanece é quando o coração se alegra no Senhor. Só essa alegria para sempre, né, Padre? É por isso que Jesus fala, onde está o seu coração, estará também o teu tesouro. o seu tesouro. E E hoje alegria. a gente pode se perguntar, qual que é o nosso tesouro hoje? Beleza. Então é ali que a gente tem que dar atenção. Perfeito. Padre, mais uma vez, obrigado aí por sua presença sempre carinhosa conosco. Deus abençoe. Continue sendo esse padre cheio de alegria no coração e levando Valeu. a alegria de Deus para o coração de muita gente também. Tá, joia, obrigado, valeu, até a próxima. Até a próxima, ótima quarta-feira. Valeu. Vamos escolher.